A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Maybe we need to, if we could just start using family language, he would feel like he needs to come visit us. So when he gets up, I want you to say, "We love you, Papa Chris." Okay, come on. Chris Valaton, the man. Bem, eu me sinto como um pai, mas só se o pastor de vocês for o avô. Ele é mais velho do que eu, afinal. Você envelheceu mais rápido, amigo. Eu preguei 2 cultos com estante de partitura, até que eu descobri que era um espírito de pobreza. Aí me deram um púlpito de verdade. É assim que pregadores devem pregar. Mesa é para comer, isso é para pregar. Ei, se você vai pregar, tem que estar preparado com equipamento. Charles, você pegou de um museu? Ele pegou o púlpito de um museu? Eu acho que é do tempo que ele pregava a palavra. Foi familiar entrar no museu, não foi? Você entrou no monumento, não foi? Quer que eu continue? Eu tenho um senso de humor muito sarcástico. E o que eu costumo dizer sobre a Califórnia trata do que nós expulsamos quando pregamos. E todo mundo acha que tudo bem na Califórnia, mas não na Transilvânia. Enfim, eu quero falar desse livro que eu escrevi. Pobreza, Riqueza e Prosperidade de fato trata de pobreza, riqueza e prosperidade. E quantos sabem que Jesus não era um quebrado? Ok, vou tentar desse lado. O povo é mais californiano desse lado. Quantos sabem que Jesus não era um quebrado? E agora, como se sentem? E então, como pareceu a vocês? Sabe, se você pudesse transformar água em vinho em 30 segundos e fosse o melhor vinho que já se bebeu, você não seria quebrado. E como Maria sabia que Jesus poderia fazer se não tivesse feito em casa? Então eu proponho que... Pensa aí, as pessoas dizem, Jesus não tinha muito dinheiro, mas você não precisa de dinheiro quando faz comida aparecer. Você pode, você pode alimentar 5.000 pessoas e Jesus criou comida e já pronta para comer. Certo, mas tá bom, eu já falei demais, então... É o que eu penso. E escrevi sobre isso. Quem quer um desse? Legal, pode comprar, tem algumas cópias lá no fundo. Ok, mulher, é seu. Você é desse lado, o lado que eu gosto. Claro, claro. Pegue a mão de alguém. Vamos orar. Se você quer namorar com essa pessoa, aperte a mão dela. E, se for recíproco, aperte de volta. A propósito, até agora 9 casais casaram por causa disso e tiveram filhos. Ok, então vamos orar agora. Senhor, obrigado por esse dia. Te agradecemos por sua bênção. Que você abra nossos corações e mentes e nos dê entendimento. Amém. Eu quero falar sobre aprender a pensar. Quero que você abra em Romanos capítulo 12. E alguns versículos são muito familiares. Paulo escreveu, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam provar a vontade de Deus, seja ela boa, agradável e perfeita. Não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Eu creio que muito do que é tratado por renovação da mente passa por modificação de comportamento além de transformação.
E sabe, não é assim mudar a vida. Quem aqui já tentou mudar a vida por si só e não funcionou? Mas se você muda sua mente, isso muda sua vida. Então eu quero falar sobre 7 sintomas de uma mente transformada. Como você sabe se sua mente está transformada? Como sabe de verdade? Eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu oro, eu tenho comunhão, eu saio com outros cristãos. Como eu sei de verdade que a minha mente está transformada? Então, provavelmente há outros sintomas, mas aqui estão 7 que eu escolhi e alguns vieram do Bill Johnson e, claro, eu convivo com ele há 40 anos. Sabe, ele usa muita coisa minha nos livros dele. O que ele escreveu sobre tribulação? Enfim. Eu sou a maior tribulação dele. Então, 7 sintomas de uma mente transformada. Número 1, você vive em esperança. O Bill diz qualquer pensamento na sua mente que não inspira esperança é uma mentira. Você vive em esperança, acorda de manhã e de fato sente algo bom está prestes a acontecer comigo. E eu mal posso contar quantos cristãos, eu mesmo já vivi assim por muito tempo, acordam de manhã e pensam algo vai dar errado. É como um espírito de agouro, se você tem um dia bom, algo de ruim está vindo. Mas se você tem uma mente transformada, você vive em esperança. A esperança sente, a fé vê e o amor nunca falha. Existe uma percepção que todas as coisas cooperam para o bem no fim. Então quantos sabem se ainda não está bem, não é o fim? Número 2, o impossível parece razoável. Como sei que minha mente está renovada? O impossível parece razoável. Quando eu encontro um problema na vida, talvez alguém que eu conheço é diagnosticado com câncer no estágio 4, eu penso, Deus vai curá-lo? Sabe, meu primeiro pensamento é, isso vai embora, isso... Eu me pego um pouco surpreso quando alguém não é curado, quando não funciona, porque na minha mente, o impossível parece razoável. Número 3, você vive em paz e não se preocupa. Suas especulações são positivas. Você vive em paz e não se preocupa. Suas especulações são positivas. Vemos algo sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 10, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele nomeia 3 fortalezas: pensamentos, especulações e coisas altivas. Pensamentos, especulações e coisas altivas. Sabe o que é uma especulação? É o e se. Já aconteceu de um dos seus filhos não chegar, sabe? Já se passou 1 hora além da hora normal de chegar da escola e você pensa, ou talvez foi abduzido por alienígenas? Não, talvez sofreu um acidente, talvez alguém sabe, e a sua especulação é de que algo deu errado. Mas sabe, se você tem uma mente renovada, você pensa, talvez o diretor chamou ele e lhe deu um prêmio de estudante do mês. Sabe, a minha esposa se atrasa 1 hora, vindo do trabalho, e eu penso, talvez o chefe dela a chamou e a promoveu a diretora. O que eu quero dizer é, o quão frequente as nossas especulações são negativas. Quando eu tenho uma mente renovada, minhas especulações são positivas. Os e se's na minha mente são positivos. Número 4. Você gosta de si mesmo e se alegra nas suas fraquezas sabendo que quando e onde você é fraco, ele é forte. Você gosta de si mesmo e se alegra em suas fraquezas sabendo que quando e onde você é fraco, ele é forte. Sabe, isso é uma grande questão para nós em nosso ambiente, em nosso mundo. Sabe, eu amo... alguém aqui já leu... lá vou eu falar de livros. Alguém já leu aqueles livros que falam de... eita. Esqueci. Descubra seus pontos fortes. Alguém já leu Descubra Seus Pontos Fortes? Eu amo esse livro e quando você está lendo é tudo sobre como descobrir os seus pontos fortes. Eu li o livro, eu fiz o teste, sabe, e no nosso ambiente usamos dinâmicas com esse teste e as pessoas, elas conversam falando umas com as outras dos seus pontos fortes, é maravilhoso. A não ser que se torne uma cultura. Porque muita gente, quando faz esse tipo de teste, começa a se identificar pela sua personalidade. Sabe, em nossa cultura encontramos muito isso. A minha própria equipe diz, mas eu sou desse jeito. Não sei se eu posso liderar aquela pessoa porque ela é assim diferente do meu jeito, eu não tô nem aí pro jeito dela. Eu fico falando com o pessoal da minha equipe, eu digo, parem de se identificar através da sua personalidade. Você não é só sua personalidade. Então eu gosto muito desses testes, encontramos os nossos pontos fortes, mas eu acho que se Deus olhar seus pontos fortes, Ele dirá, ótimo, é isso que não vamos trabalhar em você.
Paulo escreveu assim. Ele disse, Deus falou comigo e disse, minha graça te basta, pois meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Por isso fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere em mim. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Alguns anos atrás, eu não estudei nível superior, só fiz um pequeno curso de automotivos, um curso técnico de automotivos à noite, mas além disso, eu nunca fui muito bem na escola, nunca fui um bom aluno na escola, mas eu escrevi vários livros e uma universidade na Califórnia usa 2 dos meus livros em seu programa de curso. Então, o reitor da universidade, amigo meu, um dia eu encontrei com ele, ele veio e disse, Ei, Chris, eu queria te dar o título de doutor honoris causa. A gente usa o material dos seus livros em nosso currículo e te damos o título de doutor. E eu disse, uau, isso é maravilhoso. Ele disse, tudo o que você tem que fazer é escrever uma tese. E ele disse outras coisas que eu precisava fazer. E ele disse, em julho do ano que vem a gente te gradua como doutor. E eu disse, uau, isso é ótimo. Eu nem sabia o que era uma tese, então eu literalmente peguei meu telefone enquanto ele falava comigo e eu fiquei agindo como se mandasse uma mensagem para minha esposa e escrevi tese. Oh, ok. Eu achei que era tipo uma teoria, tipo, eu tenho uma teoria. Há pessoas vivendo em Marte, sabe? Eu achava que eu tinha que ter uma teoria que ninguém tinha tido, sabe? E eu percebi, não é isso que ele quer dizer, e eu disse, acabei de escrever o meu novo livro chamado Modeladas para Reinar, e eu gastei 600 horas pesquisando para este livro, e ele disse, podemos reformatá-lo e será a sua tese? Eu disse, está ótimo, eu tenho outras coisas a fazer. Então eu cheguei em casa super empolgado, liguei para minha mãe, ela chorou. Você vai ter um título, eu estou, sabe, tão orgulhosa de você. Eu não gosto de falar muito da minha mãe chorando, mas então eu fui falar com a minha secretária, o nome dela é Beth, e eu disse, Beth, sabe, você poderia ligar para um conselheiro, eu preciso de um conselheiro. Descubra exatamente o que precisamos fazer, precisamos reformatar isso e outras coisas. Era bastante coisa para fazer, a reformatação que precisavam de mim. Mas eu acabei fazendo tudo aquilo, então deixei tudo organizado e dei a eles. Então ela trabalhou naquilo, eu não sei, por cerca de 1 mês, foi trabalho de alguns meses. E uma noite eu fui para a cama e Deus falou comigo, ouvi falar que você será PhD? Tipo, é... Ele disse, você não falou comigo sobre isso? Eu disse, eu posso ser PhD? Ele disse, não. Se você vira PhD, as pessoas vão achar que você realmente é, e nós dois sabemos que você não é. E então ele disse, você opera a partir do que eu posso fazer com a fraqueza. Se você tem um diploma, as pessoas de fato acharão que você pode fazer isso, que esse é o propósito da sua vida, e quando as pessoas te virem, vão pensar, se ele pode fazer isso, eu também posso. Então eu acredito que você não é apenas seus pontos fortes. Eu não sou só meus pontos fortes, tipo Deus, divinamente, pôs fraquezas em você. Eu não estou falando de falhas morais, pecado, nada disso. Eu estou dizendo que Deus deixou lacunas de propósito. Porque quando você é fraco e onde você é fraco, Ele é forte. Às vezes nós achamos que não gostamos de nós mesmos porque nos comparamos com outras pessoas, e sabe, quando você se compara com outra pessoa, isso sempre resulta em você menor que ela. É como quando você tenta ser como outra pessoa, você acaba como uma cópia barata do original. O que eu quero dizer é que não há outra pessoa como você. As suas lacunas, suas fraquezas, você de fato não é só seus pontos fortes. Eu vou escrever um livro, Descubra Seus Pontos Fracos. O lugar onde provavelmente Deus vai te usar. Você também é suas fraquezas. Número 5. Como você sabe se tem uma mente renovada? Você é rápido em perdoar e dá liberalmente aos outros graça e misericórdia? Você é rápido em perdoar e dá liberalmente aos outros graça e misericórdia? Eu fico surpreso em ver como os cristãos são ofendidos. Sabe, nos tornamos tão parecidos com nossa cultura. Deixa eu te perguntar, o quão ofendido você é? Você vive em ofensa? Imagine o presidente Trump. Viu como ficou quieto? Eu estava na Inglaterra cerca de 4, 5 meses atrás falando a milhares de líderes e eu disse a eles, eu não acredito no quanto vocês se ofendem com Donald Trump, sendo Winston Churchill o seu líder mais famoso.
Eu amo Winston Churchill. Mas ele não era um diplomata? Enfim. Sabe, depois que alguém morre, tendemos a amá-lo. Quando está vivo, nós o vilanizamos. Os cristãos são algumas das pessoas mais difíceis de aconselhar. Lembro que aconselhei na Betel nos primeiros anos. E sabe, era tão fácil aconselhar um incrédulo. Ele entrava, problema no casamento, ele dizia: eu odeio minha esposa, eu quero matá-la. E eu, ok, eu acho que você tem um problema. Cristãos são cheios de frescura. Eles entram e é tipo: a minha esposa me deixa frustrado. E eu: isso não é frustração, irmão. É ódio. Parece um pato, anda como um pato, faz quac-quac, é um pato. E o desafio aqui é que espiritualizamos nossa disfunção e aí não conseguimos achar o problema porque chamamos o nosso pecado de algo aceitável. Eu não preciso nem de aconselhamento, pois acabei de admitir que de fato eu odeio aquela pessoa. Sei lá. E essa foi de graça, custaria uns $3.000 no mercado aí fora. Número 6. Você é confiante e grato. Você é confiante e grato. Sabe, eu estava pregando sobre, acho que 2 meses atrás, na nossa turma de 2º ano sobre liderança. Eu ensino sobre liderança o ano inteiro. E eu estava falando da importância da confiança e da coragem. E claro, usando o livro de Josué, falando sobre o fato de que, como um líder, eu não posso me dar ao luxo de correr ou ter medo. Não posso me dar ao luxo de ter medo se sou um líder. Deus disse para eu ser forte e corajoso. E eu estava falando do fato de que se você decide ser um líder, você não pode se dar ao luxo de ter pena de si mesmo, de se vitimizar ou fugir do problema. Na maioria das vezes você vai em direção ao problema. É parte de ser um líder e se você quiser ser, se de fato quer ser um líder, não pode choramingar pelo fato de haver problema na sua vida porque é por isso que você é o líder. É para isso que te pagam tanto. Sobre confiança, John Maxwell disse: quando a um líder falta confiança, ao povo faltará comprometimento. E eu digo, você não tem oportunidade de ter falta de confiança quando lidera pessoas? Um dos meus alunos levantou a mão no período de perguntas no final, e ele disse: Pastor Chris, eu tenho uma pergunta. Ele tinha cerca de 24, 25 anos. Ele disse: antes de eu receber Cristo, ele disse, a minha droga era arrogância e orgulho. Isso é realmente uma luta para mim, porque toda vez que eu quero ser confiante, eu tenho medo de que eu esteja voltando ao meu jeito anterior, de que eu, sendo arrogante e orgulhoso. Ele disse: como eu sei? Se eu estou tendo confiança no dom que Deus me deu, ou se eu estou sendo arrogante? E imediatamente uma palavra veio à minha mente, eu disse: gratidão. Você não pode ser confiante e ingrato ao mesmo tempo. Se você tem gratidão, se você é grato, olha só, se você tem confiança e se pergunta se é arrogância, você só precisa checar o seu medidor de gratidão. E eu disse a ele: se você lutou contra a arrogância e orgulho por boa parte da vida, o que eu faria era acordar todo dia e escrever 5 coisas pelas quais eu sou grato antes de ir para o trabalho. Porque se eu cultivo a gratidão, a arrogância e o orgulho não podem crescer no jardim da gratidão. Número 7. Você acredita nos outros e você dá a eles o benefício da dúvida. Você acredita nos outros e dá a eles o benefício da dúvida. Isso é sério em nossa cultura. Você sabia que Jesus entregou a Judas a tesouraria do seu ministério e Judas era um ladrão? Você já se perguntou por que Jesus faria de um ladrão o tesoureiro? Eu acredito que é porque o maior milagre, os maiores milagres no ministério de Jesus não foram levantar os mortos, curar os enfermos e nem mesmo andar sobre a água. Eu penso que o maior milagre na vida de Jesus foi confiar nas pessoas antes mesmo delas merecerem. Sabe, eu acredito que a cultura que cria 11 pessoas que mudam o mundo permitem que uma se enforque. E o desafio é que frequentemente, quando temos um Judas em nossa vida, nos entregamos à cultura para não termos mais esse Judas, mas o desafio é nos perguntamos onde está Pedro. Veja, Judas e Pedro negaram a Cristo. Pedro negou 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, disse a Maria: diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei.
Veja, até mesmo os discípulos não acreditavam mais que Pedro era um discípulo depois da sua queda. E ainda assim Jesus pegou o cara que o negou 3 vezes e o fez pioneiro da igreja. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu digo que há algo em acreditar em outras pessoas. O Bill Johnson fala isso muitas vezes e mais frequentemente agora. Ele diz: eu nunca quis construir uma grande igreja, eu quis construir grandes pessoas. Há algo nessa cultura do reino que acredita nas pessoas muito antes de elas merecerem. Sabe, se você vai para Princeton, Yale, Stanford, Harvard e todas essas grandes universidades, são ótimas universidades, você se forma e recebe um diploma. Para mim, como uma pessoa que nunca foi à universidade, há algo sobre essa boa ideia de alguém se graduando em uma dessas grandes universidades. Se eu ouço alguém dizer, sim, eu me formei em Yale, eu penso em meu coração que provavelmente ela fará algo grande. Primeiro ela é aceita pela universidade, depois disso é que vem o diploma. Há um senso de que quando você se forma numa grande universidade, que você vai fazer algo impressionante, há uma expectativa de que você será o elo do caramelo. Mas o que aconteceria se fizéssemos o mesmo na igreja? Sabe, o desafio é, Jesus disse que se você se humilhar, será exaltado. O desafio na maioria das igrejas é que você se humilha, mas se quiser ser exaltado, terá que ir embora. Muitas pessoas famosas vêm à igreja, mas muito poucas pessoas famosas vêm da igreja. E eu fico pensando o que aconteceria se a expectativa da grandeza estivesse na sua igreja. Tipo, as pessoas diriam, eu vou para a Life Church, e você diria, você vai para lá? Oh, algo maravilhoso deve estar acontecendo em sua vida. Ah, eu vou para Bethel, me formei na escola de ministério. O que aconteceria se a expectativa da igreja fosse que elas se tornassem grandes pessoas? Que as pessoas chegassem quebradas, que chegassem viciadas, com corações quebrados, vidas quebradas, mas saíssem como arquitetos culturais, saíssem prontos para restaurar uma cidade em ruínas, saíssem prontos para restaurar a cultura. Eu creio assim. Você acredita nos outros e dá a eles o benefício da dúvida. É engraçado que tendemos a nos julgar pelas nossas intenções e os outros pelas suas ações. Eu quero falar um pouco sobre vias neurais. Eu definitivamente não sou um especialista nisso. Mas 11 anos atrás, eu tive um colapso nervoso, fiquei sentado num sofá por 6 meses, totalmente deprimido. Eu procurei um conselheiro profissional, eu tomei remédios, nada parecia ajudar. E eu comecei a ler livros de neurociência, e aquilo realmente me ajudou a sair do sofá. Então eu aprendi um pouco sobre vias neurais, e sobre neurociência, pelo menos o suficiente para me ajudar. E há um tempo atrás recebemos o Donald Miller, conhecem, que escreveu o livro que foi adaptado ao filme Blue Like Jazz, Um Novo Caminho? O Donald Miller veio ao nosso encontro de líderes e ensinou em 2 sessões. Donald Miller, ele é muito bom, e ele disse o seguinte, ele disse, o seu cérebro é programado para usar a menor quantidade de energia possível para chegar a uma conclusão. E ele fez uma pergunta na conferência, estávamos no auditório da região, não na igreja, umas 1.700 pessoas, e a igreja ficava a uns 16 quilômetros. E ele disse, quantos de vocês vieram da igreja da forma mais rápida? Quantos aqui vieram da forma mais rápida da igreja? Sabe, para esse auditório vindo da igreja, quase todo mundo levantou a mão e ele disse, eu aposto que não é verdade. Ele disse, eu aposto que a maioria veio pela estrada. E a forma mais rápida é como o corvo voa. A distância mais curta, ele usou essa expressão. A distância mais curta é a que o corvo voa. E o que ele nos ensinou foi que não pegamos a estrada mais curta para algum lugar, nós não pegamos a rota mais curta, normalmente pegamos a rota que é mais conhecida. Normalmente dirigimos em estradas, normalmente não dirigimos sobre, sabe, calçadas e normalmente pegamos o caminho mais conhecido. E ele falou sobre como as vias neurais são como estradas em nossa mente e à medida que criamos essas estradas, elas se tornam a rota mais rápida para uma conclusão. Não pegamos a rota mais curta, pegamos a rota que tem o caminho mais conhecido, entendem? Então, quando eu estava lendo um desses livros sobre a ciência do cérebro, o autor disse, imagine um pedaço de queijo, um grande pedaço de queijo com furos, e você derrama um molho quente sobre ele. É mais ou menos como se pode imaginar as vias neurais.
E as vias neurais são criadas em nossas mentes quando repetidamente temos o mesmo tipo de pensamentos. Então, se eu penso, sabe que algo vai dar errado em minha vida, minha filha se atrasa, algo errado aconteceu, meu marido, sabe, talvez um acidente aconteceu com meu marido, um dos meus amigos me traiu. Ao pensar esses pensamentos, imagine assim, eu estou aumentando as vias neurais em minha mente, onde eu tenho, metaforicamente, 4, 6, 8 faixas de estrada para pensamentos maus. E o pensamento bom fica só com uma pequena trilha para caminhar no meio do mato. E aí eu me pergunto, por que eu estou sempre deprimido enquanto a rota mais curta para uma conclusão em minha mente é uma estrada com 10 faixas para o negativo? Estão comigo? Então a minha questão é que se eu passo 2 horas por dia assistindo jornais e 3 segundos lendo a minha Bíblia, onde as vias neurais estão crescendo? Então eu estou aumentando as vias neurais do negativismo e me perguntando por que estou tão preocupado? Certo? Está fazendo algum sentido? Então, para que possamos mudar a forma como pensamos, temos que criar novas vias neurais. Quando a Bíblia diz, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, o que acontece cientificamente é que estamos mudando as vias neurais, estamos ampliando as estradas para a fé, para a esperança, para a pureza e para esse processo em nossas vidas. Estão comigo? Então eu fiquei, sabe, tá, mas como eu faço isso de fato? Eu quero ter pensamentos positivos, eu adoraria fazer isso, mas como eu de fato mudo a forma como penso? E eu estava lendo o livro de Josué, e sabe, no livro de Josué, Moisés tinha acabado de morrer, e Deus tinha comissionado Josué a tomar a liderança do país. E Deus diz a ele várias vezes, seja forte e corajoso, não tenha medo, eu não sei você, mas quando Deus diz não tenha medo, eu não quero ter medo. Mas como não tenho medo? Sabe, já aconteceu de Deus dizer não tenha medo e você dizer obrigado? Tá com medo daquele gigante? Sim. Não fique, ok. Isso não me faz não ter medo? Então eu amo essa parte em Josué 1:8, quando Deus diz a Josué, não aparte da sua boca as palavras deste livro da lei, mas medite nelas dia e noite, para que você cuide em fazer de acordo com o que está escrito nele, e então você fará o seu caminho prosperar. Ouviram o que ele disse? Então você fará o seu caminho prosperar, e então você terá sucesso. Pegaram isso? Deus diz, se você meditar na minha palavra, no meu mundo, ora, no meu mundo? Sim, no mundo dele. Se você medita na minha palavra, se você fala como a minha palavra, se fala a minha palavra, se a pratica, então você fará seu caminho prosperar e será bem-sucedido. Deus não diz, eu te farei próspero, ele diz, você se fará próspero. É muito interessante, essa palavra meditar significa murmurar, gritar, falar, declarar, cantar, expressar, rugir, ponderar. É interessante, em Isaías 31, Deus diz assim, assim me diz o Senhor, assim como o leão grande, ruge ao lado da presa. A palavra rugir no original é a mesma de meditar? Estão comigo? Em outras palavras, meditar não é não, isso é budismo. O que está fazendo? Estou na minha mente. O que está fazendo? Não posso falar. Isso não é meditação cristã. A meditação cristã, que é mostrada em Isaías 62, passai pelas portas. Sabia que Isaías 60 diz que você chama as suas portas de louvor? Teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aterrai para uma estrada elevada. Limpai-a das pedras. Isaías diz que você vai rugir como um leão grande do lado da sua presa. Do que Deus está falando? Ele está falando de pegar seus pensamentos e ele está falando de escavar novas vias neurais em nossas vidas. Quando a minha filha se atrasa, ao invés de ir por aquela estrada larga e dizer algo aconteceu com ela, ela foi abduzida por alienígenas, alguém pode tê-la matado, ela pode estar sendo estuprada agora. Ao invés disso, eu vou confiar em Deus, vou crer no que Ele diz, e eu começo a dizer, ela está bem sim, eu começo a falar comigo mesmo, começo a empurrar para fora todo o negativismo. Eu começo, se você preferir a metáfora, eu começo a empunhar a minha espada do Espírito e eu vou abrindo meu caminho na selva e construindo uma estrada para os pensamentos de Deus.
Não, isso de ruim não está acontecendo. Ah, mas acho que vou ler um versículo. Não, eu estou rugindo diante da minha presa. Eu estou dizendo para mim, eu não vou mais pensar assim. Eu vou pensar o que é bom. Por quanto tempo faço isso? Pelo menos 40 dias. Você constrói novas vias neurais e descobre... Sabe, você passa 40 dias fazendo isso e de repente o seu filho se atrasa e você pensa, o diretor deve ter dado um prêmio a ele. E você fica, como eu pensei isso? Eu estou pensando isso porque eu criei novas estradas. Eu criei uma nova forma de pensar. E quando eu começo a pensar assim, quantos sabem, eu estou concordando com Deus e então eu torno o meu caminho bem-sucedido. Como aquela pessoa é bem-sucedida? Ela construiu novas vias neurais, na mente dela ela renovou a mente, concordando com Deus como um leão ruge ao lado da presa. E parte desse desafio é pensarmos que nossos valores internos são a mesma coisa dos valores que mais prezamos. Eu vou explicar o que eu digo. Às vezes, quando eu estava aconselhando, uma pessoa entrava e, obviamente, sem amor próprio. Obviamente não amava a si mesmo, sabe? Parece um pato, anda como um pato, faz quaquá, é um pato. E eu dizia, sabe, eu acho que o desafio na sua vida é que você de fato não se ama. E Jesus disse, ame seu próximo, como a si mesmo. Quantos sabem que tem um grande como? Porque Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, não vai amar ao próximo. E aí ele vai, não, mas eu me amo sim. E ele vai e cita 5 versículos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e aí Deus derramou em mim o amor de Deus. E ele cita 5 versículos, achando que porque esse valor é o que ele mantém como mais elevado, esse deve ser o seu valor interno. Mas quantos sabem que o seu valor interno é a forma como você realmente vê? O seu valor mais elevado é a maneira como você gostaria de ver. Quantos aqui creem que Deus sempre provê para você? Levante a mão, por favor. Quantos se preocupam com finanças? Todo mundo abaixou a mão bem rápido, só aquele rapaz ali bem californiano que fez diferente. Sim, se você diz Deus sempre provê para mim é o que você acredita, mas você se preocupa, quantos sabem que a provisão de Deus é o seu valor mais elevado, mas o seu valor interno é nem sempre ele provê para mim? Então renovar a mente é quando o seu valor mais elevado se torna também o seu valor interno. Você entende que não é no que minha mente vai acreditar, mas no que o meu coração vai? Às vezes acontece de a minha mente pensar em coisas que o meu coração de fato não acredita. Eu quero falar um pouco sobre toda essa coisa de inteligência espiritual. Sabe, existe o QI, que é a habilidade do cérebro em processar informação. Temos a inteligência emocional, que é a habilidade da sua alma em processar a informação. E eu já disse aqui na minha ministração passada, essa é uma das igrejas com maior inteligência emocional que eu já conheci. E eu estou incluindo até a Bethel nisso. Sabe, eu amo a forma como vocês entendem como tocar a alma das pessoas. Mas também existe um outro quociente. É a habilidade do espírito em processar informação. Em Efésios capítulo 4, verso 23, Paulo escreve, sejam renovados no espírito da vossa mente. Mais uma vez, sejam renovados no espírito da vossa mente. Eu digo que você de fato pensa tridimensionalmente. Você pensa com o corpo. Se você tomar alguma droga ilegal, você sabe que isso afeta, aquela substância afeta a forma como você pensa. Se você foi para a guerra, pode ter estresse pós-traumático. Então você também pensa pela alma. Sabemos que se temos experiências traumáticas na vida, elas nos afetam negativamente. Mas eu quero propor que você também pensa com o espírito. Que Paulo, quando está falando da renovação da mente em Romanos 12, ele estava literalmente falando sobre ser renovado no espírito da sua mente. Então, o que isso significa, ser renovado no espírito da mente? Bem, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vem falando da mente de Cristo e ele cita um profeta do Velho Testamento que diz assim: coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram e não penetraram o coração humano, tudo isso Deus preparou para aqueles que ama. Então o profeta diz, Deus tem coisas que quer fazer por nós, mas não temos ideia do que são. E Paulo diz, mas a nós foram reveladas pelo Espírito. E ele começa a falar conosco sobre o fato de que o que os profetas do Velho Testamento não conheciam, sabiam que Deus queria fazer coisas boas para eles, mas não faziam ideia do que. Paulo diz, o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus.
E não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, que conhece os pensamentos de Deus, e desta forma conhecemos os pensamentos de Deus. De fato, ele diz: quem conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem que está nele? O diabo não conhece os seus pensamentos, a não ser os que ele deu. Paulo diz: o Espírito, ele diz: quem conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem que está nele? E ele continua dizendo: e quem conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus? Ora, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, por isso conhecemos os pensamentos de Deus. O que o povo do Velho Testamento não conhecia, você conhece. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo em você. Como assim? O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Então, como o Espírito Santo está em você, você conhece os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus estão no Espírito de Deus e o Espírito de Deus está em você. O profeta do Velho Testamento termina com essa ideia. Quem conhece a mente do Senhor? E Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Sabia que você pensa como Deus? Aposto que não, e balança a cabeça. E aí você ora todo dia perguntando sobre a vontade dele. Qual a vontade de Deus? Como a descubro? O que você está pensando? Eu estou pensando em como descubro a vontade dele. E eu disse: o que você está pensando? Sabe, alunos vêm o tempo todo e dizem: estou querendo descobrir com quem devo casar. Com quem você acha que deve? Eu amo a Jane, mas não sei se Deus quer que eu case com ela. O que você pensa quando está com ela? Eu penso: será que Deus quer que eu case com ela? Não, no que você está pensando. O que eu quero é trazer o entendimento que se você presta atenção no seu pensamento quando está alinhado com ele, o seu pensamento é o dele, porque de fato você tem a mente dele. Vocês estão acompanhando? Você tem a mente de Cristo, como eu estou dizendo, o que você está pensando, ele está pensando. Em João 15:15, Jesus disse: já não vos chamo de servos, estava falando com os discípulos. Já não vos chamo de servos porque um servo não sabe o que o seu mestre está fazendo. Eu chamo vocês de amigos. Agora entenda qual é o efeito da nossa amizade com Deus. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pegaram isso? Você sabia que a revelação não se limita apenas a estudar sua Bíblia? Você deve estudá-la, mas saiba que a revelação não se limita apenas a esforço. Existe a amizade. O pessoal pergunta o tempo todo: quanto tempo o Bill gasta estudando a Bíblia? Bem, eu sei que Bill estuda a Bíblia, mas a revelação do Bill não acontece pelo esforço. Ela está enraizada na amizade dele com Deus. Eu estou tentando ajudar. Eu tenho um celular aqui, e o meu celular, às vezes é meio burro, mas o meu celular tem, não sei bem a capacidade dele, mas ele tem um armazenamento, uma memória. E ele tem um espaço grande, e eu tenho muita coisa na memória aqui no meu celular. E sabe, você já teve algo que você estava lendo, vendo ou ouvindo e você entra no avião e de repente não tem mais acesso àquilo? Você achou que estava na memória, mas de fato estava na nuvem? Sim. Vocês estão mais quietos do que no primeiro culto? Ou eu estou um pouco mais entediante? Seu quociente intelectual e seu quociente emocional são como a sua memória do telefone. Mas o quociente espiritual é como a capacidade do telefone de poder acessar 7 bilhões de pessoas na internet. Quantos aqui sabem que quando eu aprendo, tenho uma experiência, vou para a escola, leio um livro, leio a Bíblia, quantos sabem que eu estou baixando coisas na minha memória, no meu armazenamento? Mas a questão é que isso fica limitado ao meu armazenamento, a minha experiência, individualidade, as coisas que de fato eu aprendi e experimentei. Mas quantos aqui entendem que quando falamos de inteligência espiritual, é como o telefone? Eu posso usar o meu armazenamento interno ou posso ir para a internet e eu posso perguntar à internet, ir para a internet e talvez buscar o Winston Churchill e de repente eu tenho centenas de milhares de páginas de informação de talvez, sei lá, 1 milhão de pessoas que estudaram a vida de Winston Churchill e de repente eu tenho acesso à opinião de milhões de pessoas que poderíamos chamar de inteligência coletiva sobre esse assunto, certo? Ou apenas posso entrar no meu celular e ver o que é que está na minha memória. Talvez não haja muito, certo? Mas se eu entro na internet, de repente eu tenho uma inteligência coletiva e eu passo a tocar milhares e milhares, talvez milhões,
de informações sobre qualquer assunto? Pense nisso. Quando eu penso em quociente intelectual e emocional, isso está limitado a mim. Mas quando eu penso em inteligência espiritual, de repente eu acesso o Espírito Santo, que fez todos, que estava aqui antes mesmo de haver pessoas, que está envolvido na criação do próprio mundo. E quando eu acesso o Espírito Santo, de repente é como acessar a internet. Eu tenho milhões de informações sobre qualquer assunto das pessoas mais brilhantes, até mesmo das que ainda não nasceram. Você está comigo? O que eu quero dizer é que eu posso desenvolver o meu quociente intelectual e emocional. Não digo que não deveríamos, mas eu digo o que aconteceria se eu começasse a desenvolver, veja, além do intelectual e emocional, o que aconteceria se eu começasse proativamente a desenvolver meu quociente espiritual? O que aconteceria se eu começasse a acessar o ser mais brilhante que nunca nasceu? De repente, eu tenho uma inteligência que ninguém jamais experimentou antes. Eu estou dizendo, e o desafio aqui é que eu acredito que crentes que nasceram de novo devem ser o povo mais brilhante, inovador e inventivo que já pisou na terra. Mas o desafio aqui é que aquilo a que temos acesso não acessamos comumente. Para mim é interessante que no livro de 1 Coríntios, Paulo está falando aos gregos, a igreja grega em Corinto, e eles vinham do politeísmo, eles criam em vários deuses. E Paulo fala com eles em 1 Coríntios 12, no verso 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mas no grego original a palavra dons não está lá, porque Paulo não está exatamente falando com eles sobre os dons do Espírito. De fato, ele está falando sobre como o mundo espiritual funciona. Agora, devido ao tempo, não temos tempo para ler essa passagem, mas Paulo diz a eles 8 vezes, ele diz: ao dom da profecia, mas o mesmo Espírito. Ao dom da palavra de sabedoria, mas o mesmo Senhor. O dom de operação de milagres, mas o mesmo Deus. E no inglês ele usa a palavra mesmo 8 vezes. Porque os gregos pensavam que o dom da sabedoria vinha de um Deus. O dom da profecia era outro Deus. O dom de milagres, outro Deus. Ou seja, eles tinham uma experiência correta com uma teologia terrível. E Paulo os estava ensinando que Deus pode profetizar através dele, fazer milagres através dele, enquanto traz uma palavra de conhecimento com ela. Enquanto ele está operando palavra de sabedoria através dele, e Deus pode ter uma conversa, um relacionamento com 7,4 bilhões de pessoas simultaneamente. Ele pode chorar com você enquanto se alegra com ele, enquanto está dançando através dela e corrigindo aqueles ali. E ele pode fazer tudo isso simultaneamente porque Deus não está limitado às leis da física. Estão comigo? Deus está em você e o mesmo Deus está em mim simultaneamente. E Deus é tão genial que ele transcende as leis da física, e ele literalmente pode ter um relacionamento pessoal com todos nós simultaneamente. Estão comigo? Então Paulo diz, em Efésios 4, preservem a unidade do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós estamos naturalmente unidos porque o Espírito que está em você é o mesmo Espírito que está em mim. Estão acompanhando? E por causa disso, porque o mesmo Espírito que está em você é o que está em mim, porque há um só Espírito Santo, eu estou fazendo sentido aqui, eu posso transmitir dons pelo ar para você. Certo? Pense nisso. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom espiritual que há em você, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, como recebemos dons? Recebemos dons do Espírito Santo, mas também recebemos dons uns dos outros. Por quê? Porque o Espírito que está em você é o mesmo que está em mim. Então, se eu quero te dar algo, eu transfiro. E como eu transfiro? Pelo Espírito. De fato, eu tenho inteligência coletiva, porque eu faço parte da internet do Espírito Santo. Eu posso acessar a internet do Espírito Santo, e não é acesso a coisas intelectuais ou emocionais, eu de fato posso acessar a inteligência espiritual. E como eu acesso a inteligência espiritual? Daniel está falando com Nabucodonosor, que teve aquele sonho sobre a estátua, lembram? Cabeça de ouro e aí vai até os pés de barro. E Nabucodonosor estava disposto a matar todos os sábios se não dessem a interpretação do sonho dele. E Daniel entra em cena e diz o seguinte ao rei,
Quanto a vós, ó rei, enquanto estavas na tua cama, teus pensamentos foram ao que há de acontecer no futuro, e aquele que revela mistérios te faz conhecer o que aconteceu. Ponto. Falamos de novas vias neurais. Eu agora estou falando de construir vias neurais para a inteligência espiritual. Como eu construo vias neurais para a inteligência espiritual? Lembrem que eu disse que um pensamento repetido cria estradas. A razão pela qual eu raramente acesso o quociente espiritual é porque eu escolho o intelectual e o emocional. Estão comigo? Em outras palavras, eu tenho uma decisão a tomar e pergunto a 3 amigos o que fazer ao invés de perguntar ao espírito. Então eu nunca crio uma grande estrada para o Espírito Santo porque eu busco a resposta em outro lugar, sem perceber que de fato eu estou, me limitando a um pensamento inferior. Daniel disse a Nabucodonosor: a forma como você acessou os mistérios foi fazer a si mesmo uma pergunta que não podia responder. E quando você acessou isso, quando você se fez uma pergunta que não poderia ser respondida naturalmente, que você não conseguiu encontrar resposta, você acabou por acessar o Espírito de Deus que revela mistérios. E o meu ponto é o que aconteceria se começássemos a perguntar a Deus primeiro? O que aconteceria se fôssemos direto para a internet, ao invés de, deixa eu ver primeiro o que tem aqui na minha pequena memória, deixa eu ver o que tem na sua, o que está na sua, e se eu adotasse o Espírito Santo sempre como a minha primeira linha de pensamento? E se eu começasse a meditar de uma forma que de fato eu cavasse caminhos diretos para a presença do Espírito Santo, e eu começasse a dizer quando viesse um desafio, começasse a pensar de uma forma nova quando tivesse um problema na minha vida, ao invés de ligar primeiro para os amigos, e eu não sou contra ligar, mas o que aconteceria se o meu primeiro pensamento fosse: eu vou pegar essa larga estrada para o Espírito Santo e perguntar a ele: o que você pensa disso? E eu começo a construir vias neurais para a internet de Deus. E eu começo a usar a internet de Deus para enviar o que eu aprendi para vocês. Paulo, em Romanos 1, muito desejo ver-vos a fim de repartir algum dom espiritual convosco, para que sejais confirmados. Ele escreve 16 capítulos da mais bela teologia em Romanos e diz: vocês não serão confirmados até que eu vá. Por quê? Porque eu preciso despejar algo na vida de vocês que vai mudar ela para sempre. Eu quero terminar com essa história. Há alguns anos, quando eu conheci o Bill Johnson, estávamos naquela pequena igreja com 40 pessoas e ele se tornou nosso pastor. Ele era o pastor hippie com uma vida de flores. E Bill estava ensinando a primeira série que ele desenvolveu, acho que foi de uma semana, e era uma série sobre os dons do Espírito. E veja, éramos uma igreja bem pequena, então de manhã ele ensinava sobre os dons do Espírito e à noite nós teríamos as ativações. Foi tipo nossa forma primária, como aprendemos a andar na palavra de sabedoria, enfim. E então eu tinha uma oficina na época e eu tinha vários grandes clientes, e eu tinha esse cliente que era a CR Pacifics, e eles tinham caminhonetes e compravam elas. Eles iam e compravam todos os Dodges, Chevrolets, tudo que era caminhonete. Então eles me mandaram aquela caminhonete Chevrolet em particular, que tinha um problema. Naquela época estava começando essa história de computador de bordo, e ela estava com problema e eles tinham guinchado. E vocês sabem, estávamos a 1 hora da sociedade, morávamos nas montanhas, e há 3 dias eu vinha mexendo naquilo, eu comecei a mexer, e fiz amizade com o representante da Chevrolet, e ele me mandou um fax, lembram disso? Ele me mandou um fax com o diagrama dos fios e eu não consegui mexer, foi muito frustrante. No final eu acabei falando para o cliente: por que você não guincha isso para a Chevrolet e manda consertarem? Disseram: temos mais 10 dessas caminhonetes, é melhor você descobrir o que há de errado com ela, porque as outras provavelmente vão dar o mesmo problema. Não tem problema, vamos te pagar por isso. E eu trabalhei. Bem, já chegava o final de semana e na sexta-feira eu pus ela no estacionamento e disse: na segunda eu mexo nela, vamos ver. E então no domingo estávamos praticando, naquela noite, no culto do domingo, estávamos praticando sobre palavra de conhecimento. E sabe, hoje discernimos se alguém tem um problema nas costas e tudo mais, vocês sabem. E enquanto estávamos fazendo aquilo, eu tive esse pensamento: será que o Espírito Santo sabe consertar carros? Foi um pensamento aleatório, eu nunca tinha pensado naquilo antes. Será que o Espírito Santo, será que a palavra de conhecimento também funciona em veículos?
porque eu fazia diagnósticos em veículos. Enfim, eu acabei ficando empolgado com o pensamento. E então eu falei com os caras da oficina, puxamos o carro do estacionamento, eu trabalhei um pouco nele, aí eu disse pros caras, ei, vamos por aqui, e hoje à noite eu volto, eu vou pra casa jantar, vamos puxar de novo o carro, e eu vou tirar um tempo pra pensar nisso de novo. Então fizemos isso, eu voltei às 7 da noite, e eu pensei, ok, o que é que eu faço? Colocamos a caminhonete na doca. Então eu fui na caminhonete e disse, ok, é assim que fazemos. Na igreja, então pus minhas mãos no carro, não tinha ninguém lá, e eu disse, Espírito Santo, me mostre o que há de errado nesse carro. E imediatamente na minha mente veio esse pensamento, um pensamento bem forte. Tem um diodo embaixo da parte frontal à direita. Embaixo da parte frontal à direita e o fio está quebrado. E eu pensei, ok, deve ser o Espírito Santo, porque eu vi todo o diagrama de fios e tenho certeza que não tem nenhum fio na parte frontal à direita. E eu pensei, tem que ser. Não pode ser o meu pensamento. Então eu coloquei a caminhonete no elevador e eu tirei todo aquele cárter e comecei a ver com a lanterna na parte frontal direita e tinha um fio quebrado. Eu soldei aquele fio exatamente no lugar onde ele estava e imediatamente começou a funcionar. Eu liguei para o meu amigo na concessionária e disse, você não vai acreditar no que aconteceu, e eu disse o que houve. Sabe, aqueles fios ficam muito vulneráveis à chuva, rochas e à lama e tudo mais que está ali na frente. E ele disse, mas não tem diodo ali na frente. Eu disse, foi o que eu pensei, mas o fio estava lá quebrado e quando eu consertei, funcionou. E não encontramos no diagrama de fios, mas certamente era o que estava errado e daquele dia em diante, me tornei um mecânico com palavra de conhecimento do Espírito Santo. Consertei vários carros com palavra de conhecimento. E eu posso contar uma história após a outra sobre como acessar o quociente espiritual. E eu aprendi a acessar o quociente espiritual e como Nabucodonosor, eu tentei o intelectual e emocional e não funcionou. E então eu, por acidente, acessei a inteligência espiritual. E depois que aconteceu por acidente, eu tenho que dizer, não se tornou um hábito do dia para a noite, mas quando eu tinha um problema em algum carro, eu dizia, ei, vamos tentar de novo. E os caras iam para outro lugar, eu colocava minhas mãos. Levou um tempo para perceber que não precisava impor as mãos. E sabe, o Senhor me dava a resposta e eu consertava o carro. E cobrava por isso. É um ministério. Fiquem de pé, eu quero orar por vocês. Eu realmente acredito que Deus quer que o seu povo seja o povo mais brilhante desse planeta. Eu realmente acredito que os desafios que temos na América serão resolvidos por inteligência espiritual. Eu creio que o Espírito Santo tem a resposta certa para cada problema que as pessoas possam encontrar. O problema da camada de ozônio, o Senhor já tem a resposta para isso. Qualquer que seja o problema, o Senhor tem a resposta. Racismo, o Senhor já tem a resposta certa para isso. Ele tem a resposta certa para o aborto. Ele tem a resposta para o homossexualismo. Eu estou dizendo, o Senhor tem a resposta certa. Existem respostas que apenas temos que acessar com a inteligência correta. Eu quero que você ponha as mãos na sua cabeça e eu acredito que eu tenho algo para transferir para você. Você está pronto? Eu perguntei, você está pronto? Eu creio que vocês devem receber uma transferência da minha parte, já que eu sou um dos avós de vocês. Senhor, eu libero agora a mente de Cristo. Eu oro para que você abra novas dimensões de pensamento, que possamos ir para casa hoje e que isso se torne tão natural que vai nos assustar. Que comecemos a ter pensamentos que nunca tivemos. Senhor, eu percebo que muitos aqui estão com problemas familiares, muitos estão passando por problemas financeiros, problemas de saúde, mas eu acredito que o Senhor abrirá a mente deles e eles vão começar a pensar, por que eu estou me comportando assim? Porque nunca tinham pensado nisso na vida. Eu creio que o Senhor dá o antídoto para o problema, porque de fato você conhece a raiz do problema, pois o Espírito Santo conhece o coração de todos. Senhor, eu libero isso a essas pessoas, eu libero isso para a família delas, para a minha família. Em nome de Jesus, eu recebo. Você pode dizer isso, eu recebo. Deus abençoe, muito obrigado a todos. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.